Dicas de leitura. Autores e livros. Menos de 2 anos após a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis reuniu em papéis avulsos 12 contos publicados originalmente na imprensa carioca entre 1875 e 1882. Esta obra é um marco na carreira de Machado e, junto com Brás Cubas, inaugura sua fase realista. Papéis Avulsos reúne histórias curtas e aborda vários temas, como a vida urbana, as características da sociedade da época de Machado de Assis, na segunda metade do século XIX, e também aspectos do cotidiano, muito bem retratados nos personagens. Essa coletânea é uma obra deliciosa de se ler e mostra Machado em sua melhor forma na escrita de contos e na elaboração e desenvolvimento de personagens carismáticos e situações surpreendentes ao longo das histórias. Ao longo das histórias, Machado utiliza de grande ironia e até um pouco de pessimismo para tratar a respeito da contradição entre ser e parecer, entre vida pública e vida interior, íntima, entre a máscara e o desejo, temas clássicos dos seus contos dali em diante. O livro começa com uma advertência do autor, na qual ele usa todo o seu talento com palavras para apresentar os contos da obra. Ouça! Este título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade. Faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são, defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse e das primeiras defendo-me com São João e Diderot. O evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescenta: "E há que há sentido que tem sabedoria. Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele não só escrevia contos e alguns deliciosos, mas até aconselhava a um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do enciclopedista. É que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se e o conto da vida acaba sem a gente dar por isso. Deste modo, venha donde vier o reproche. Espero que daí mesmo virá a absolvição." O primeiro conto do livro, que na verdade é uma novela, é o famoso O Alienista. Outro conto que merece destaque é O Espelho. Aqui, um rapaz chamado Jacobina era de origem pobre, mas acabou ganhando a oportunidade de se tornar alferes, um posto militar muito desejado. Uma tia rica o convidou para passar um tempo em sua fazenda, cercava-o de mimos. Logo depois, foi ver sua filha e deixou Jacobina com os escravos da propriedade. Os escravos também mimavam Jacobina por seu posto, mas logo depois desapareceram. Diante da ausência de pessoas, Jacobina se sentiu triste, nada, pois não havia ninguém para reconhecer que ele era o alferes. Havia um espelho grande em que ele já não conseguia se ver mais. Até que ele tem a ideia de pôr a farda e assim consegue se enxergar no espelho, pois ela havia retomado sua identidade. Ele já não era mais um autômato, era um ente animado. Eu encerro com uma sugestão. Que tal ler Machado de Assis? Papéis Avulsos, como os outros textos de Machado, está disponível em domínio público e pode ser encontrado com facilidade nas livrarias e na internet em formato digital. Machado não é só um grande autor, um mestre da língua portuguesa, como também muito divertido, com histórias cheias de ironias e verdades que muitos querem esconder. Ler Machado é sempre uma boa pedida. Dicas de leitura. Autores e livros. Dedo de prosa. Um tema de interesse do cidadão. E chegou a hora do Enem, já vai ser domingo a primeira prova, minha cara Raquel Teixeira. A gente tem muita coisa a falar sobre o Enem no dia de hoje, né? É verdade. Olha, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem 2024 acontece em 2 domingos, 3
e 10 de novembro. E muita gente está com ansiedade a mil aí, com o coração saindo pela boca, quase que literalmente. Olha, muita gente pensando nas regras, outros fazendo revisões de última hora, outros ainda super preocupados com possíveis temas de redação. É claro que a ansiedade diante de um evento importante como o Enem é algo comum, mas é fundamental saber lidar com essa ansiedade. Então, no nosso Dedo de Prosa de hoje, a gente traz algumas dicas do professor Paulo Jubilu para que a ansiedade não se torne algo prejudicial, como um ataque de pânico. Primeiro vamos falar no pensamento positivo. Pense positivamente. Evite pensamentos negativos sobre o futuro. Muita gente nessa hora fica se perguntando: e se eu não passar? E se eu esquecer tudo na hora da prova? Se der o famoso branco? Substitua esses pensamentos por afirmações positivas, lembrando-se que você estudou, lembrando-se do seu esforço, confiança em seu próprio potencial, isso é fundamental. Mantenha também uma boa alimentação. A alimentação desempenha um papel crucial no seu bem-estar emocional. Evite alimentos ricos em açúcar e farinha de trigo, que podem aumentar a ansiedade. Em vez disso, inclua alimentos ricos em fibras, ômega 3 e triptofano na sua dieta. Além disso, chás relaxantes como camomila e maracujá podem ser benéficos. Outra coisa importante e que tem a ver também com o que você falou agora sobre a boa alimentação, Raquel, é a prática de atividades físicas. Atividade física contribui, gente, para a produção de hormônios do bem-estar. A endorfina, a serotonina, são hormônios que quando você pratica atividade física, esses hormônios são produzidos e eles ajudam a reduzir a ansiedade. Outra coisa, yoga, meditação, se você é fã de yoga, meditação, isso ajuda muito também. Caminhadas, corridas, qualquer forma de exercício é eficaz para aliviar o estresse e também melhorar a concentração. Pense nisso. E não se esqueça de cuidar do seu sono. É o tripé fundamental para tudo na vida, né? Alimentação boa, atividade física e o sono, gente. Estabeleça uma rotina de sono. Evite os dispositivos eletrônicos antes de dormir e pratique a meditação para relaxar antes de deitar, para você acalmar seu corpo e ter um sono tranquilo. Outra coisa, tira um tempo para você. Domingo tem Enem e aí no outro domingo tem Enem também, dia 3 e dia 10. Você acha mesmo que se você não estudou esse ano todo, você dentro de um espaço de uma semana vai conseguir absorver o conteúdo de um ano inteiro, de 3 anos de estudo? Não vai dar, vai, pessoal. né, gente? Então, se você já fez a sua parte, tire um tempo para você, um momento de lazer, um parque aí na sua cidade, você está com os seus amigos, com a sua família, um bom livro para ler, uma série para dar uma relaxada. Momentos de lazer são essenciais para a saúde mental. E também é bom usar aquelas técnicas de respiração e mindfulness. Técnicas de respiração e mindfulness, né, elas ajudam a acalmar a sua cabeça, a acalmar a sua mente, que está aí a toda, né, esperando pela prova. Pratique a atenção plena, visualizando um lugar agradável. Ou utilize exercícios de respiração para aliviar a ansiedade, para você se acalmar, para você relaxar aí a sua cabeça. Você já fez sua parte, já estudou, fez o que tinha que fazer. Agora se acalma para poder fazer uma boa prova. Tem até uns aplicativos na internet, né, Raquel, que ajudam você. Gente que nunca fez isso, como é que eu faço? Esse tal do Mindfulness, o que é isso aí? É a tal da atenção plena, né? Atenção plena. Então, alguns aplicativos na internet, pode procurar aí, aplicativos para relaxar. Procura que você vai achar aí no seu celular e alguns deles te ajudam com umas músicas relaxantes, umas técnicas assim, que são simples, que qualquer pessoa pode fazer. Bom, é importante ressaltar que essas dicas, elas podem auxiliar na redução da ansiedade pré-ENEM, mas em casos avançados de ansiedade e depressão, é fundamental buscar ajuda profissional. E a gente aproveita também para relembrar as regras do Enem, para você não correr o risco de ser eliminado. Pode usar caneta azul e borracha. E onde deixar a mochila? Vamos falar sobre tudo isso, calma. Documento de identificação e caneta preta
fabricada em material transparente, isso aí são itens obrigatórios. A sua identidade e a caneta preta com material transparente. Chave, celular, relógio, anotação, lápis, borracha, boné, tudo isso deve ficar no envelope porta-objetos, aquele envelope que se fecha ali antes do começo da prova. Canetas coloridas de outras cores, que não as pretas, também ficam lá no porta-objetos, tá? E nem pense em usar o fone de ouvido durante as provas. É claro que é proibido, né? Tá, É óbvio. da eliminação direto e reto. E atenção, se o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico emitir sons, mesmo que dentro do envelope, o participante será eliminado do Enem. O melhor mesmo é desligar o celular. E você olha lá naquela parte dos alarmes, né? Vê se não tem nenhum alarme Sim. ali, por um acaso, que vai despertar naquela hora da prova. Desliga todo que é tipo de alarme. E não é só botar no silencioso também o telefone, não. Desliga. Desliga esse Na hora que troço. sair da prova, você liga de novo, né? sim. Você não vai fazer diferença nenhuma ele ficar ligado. E outra coisa, Ah. ninguém vai te ligar durante a prova, não. Exatamente. Ninguém vai ligar durante a prova. Olha, documento de identificação e caneta preta. Isso é o obrigatório. Você, quando era concurseira, gostava de levar lanchinho para suas provas? Detestava aquele barulho de lanchinho durante a prova. Cara, eu também não entendo o que é que a pessoa leva maçã, aí leva lanche, Tem bolacha, balinha, bala, aquilo ali eu acho que atrapalha mais do que ajuda, mas eu não vou julgar. Eu não gostava de levar nada, só uma aguinha e olha lá. Água. Mas pode levar, quem quiser pode levar um lanchinho. Água, bebida não alcoólica, um medicamento, né, que talvez você tenha que tomar naquele horário ali, mas lembrando que tudo isso tem que passar por uma vistoria. Gente, todas essas dicas aí para você se dar bem no Enem 2024, domingo tem prova, domingo 3, domingo 10 também tem prova, então... Boa prova para todo mundo é o que a gente deseja para quem vai fazer o Enem, não é, Boa Raquel? prova, calma, cabeça tranquila aí, você já fez o que tinha que fazer, agora descansa, dorme bem, come direitinho, dá aquela caminhada para aliviar a tensão, vai tranquilo, pega aí a sua caneta preta transparente, aquela de material transparente, sua identidade, sua água e boa sorte. Vai dar tudo certo. Dia 2 de novembro é dia de finados. E com esse feriado chega uma mistura de emoções e sentimentos difusos relacionados à morte. Mas como saber lidar com esse luto, saber lidar com esse sentimento que vem da morte de uma pessoa querida, né? Para falar desse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga clínica e terapeuta junguiana Denise Diegues Impastari. Bom dia, Denise. Seja bem-vinda à Rádio Senado. Bom dia, Raquel, e a todos os ouvintes. Denise, vamos começar falando justamente sobre essa apresentação aqui do Dia de Finados. Como lidar com o luto? Finados é um dia que traz todo aquele sentimento de volta, né? Da perda daquela pessoa querida, né? Como lidar com esse sentimento do luto? Então, Raquel, eu como terapeuta, né, na minha experiência clínica, eu observo assim que nós temos uma tendência a, sempre que chega uma determinada data, tentar ver como é que a gente lida com isso naquela data. E, na realidade, o luto, a morte, é um processo, é algo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, é universal, para tudo que existe, né, no universo. Então, o lidar, eu gosto muito de separar a morte da elaboração da morte. Então, por exemplo, é claro que quando ocorre a morte, você chora, você se desespera, você tem uma série, né, de sentimentos, você sente pena, raiva, culpa, uma série de coisas. Mas depois, à medida que nós vamos elaborando isso e entendendo que ela faz parte e que ela rege os términos, né, isso vai ficando dentro de nós já transformado. Então, quando acontece, você sente naquela hora, mas depois, à medida que o tempo vai passando, você vai elaborando de uma outra forma. Uhum. A morte, na realidade, é uma transformação. Ela não é um final, né? Ela é uma finalização, mas ela é uma transformação, é um processo. E eu percebo que nós temos muita dificuldade em lidar com a morte, não só física, como as mortes que nós vivemos no dia a dia, os términos, os finais.
Exatamente, Denise, a gente pode lidar com a morte, na verdade, assim, com o luto de várias coisas da nossa vida, né? Não só com a morte propriamente dita, né? A morte de um relacionamento, a morte de uma fase da sua vida, né? As mudanças às vezes trazem esse sentimento de luto, né? E a morte a gente tem que saber lidar com ela porque ela faz parte da vida, né? Todo mundo vai morrer, a única coisa certa, né? Pode parecer também chavão, né? Mas é a verdade. A gente se esquece de que essa relação da morte e da vida tem que ser cotidiana, porque todo mundo vai morrer, mas é sempre difícil lidar com a morte de uma pessoa querida. O luto fica muito mais dolorido e destrutivo se você não está lidando com esse tipo de encerramento de etapas, né? Da forma correta, né, Denise? Mas isso é exatamente isso que você está dizendo, é o que eu acho também. Nós vivemos as mortes, as pequenas mortes ou as grandes mortes, no dia a dia. Eu observo como é difícil terminar, como é difícil, até porque a gente tem uma mania de separar os opostos. Eu não separo mais, eu sempre lido assim, morte, vida, né? Vida, morte. Então é um casal. Não dá para separar. Porque se você olha a morte só como morte, parece que ela é uma destruição, uma ruína. Agora, se você olha o casal, sempre vai tendo uma dança entre eles. Então, a morte vem e surge mais vida. A vida vem e surge mais morte. Mas no sentido de uma dança mesmo, né? No sentido da dança dos opostos, aonde você começa a ver isso de uma forma assim, mais tranquila, não na hora que acontece. Na hora que acontece, não dá para ficar elaborando. Agora, à medida que você vai fazendo mais as pazes com a morte, vai entendendo mais dela, vai vendo inclusive a importância dela, né? Daquilo que não serve mais daquela forma e precisa de uma transformação, você vai entendendo melhor e isso vai fazendo mais parte de você. Não é que você vai ficar uma pessoa mórbida. Eu comecei a comparar um pouco, a fazer uma analogia. Um dia me veio isso e eu comecei a fazer uma analogia das nossas etapas de vida, né? Uhum. Então, quando você é bebê, quando você é criança, depois você passa a ser adolescente, depois você vai para a fase adulta, para a velhice, né? Estou dizendo assim, mais ou menos as nossas fases. E aí eu comecei a me lembrar o seguinte, quando você pega uma foto sua de bebê, aquela pessoa não existe mais, né? Uhum. Você só vê ela na foto, como uma pessoa que morre. Se você vai para uma pessoa, para criança, também não existe mais. Poucas coisas você fica recordando daquilo, poucas coisas você se lembra. E assim, na meia-idade e na velhice, né? Até que chega um momento na velhice onde também vai ser uma transformação, só que aí você não vê mais aquele corpo físico. Uhum. Então, nesse momento, não deixa de ser uma grande transformação. E aí é a hora que a gente se assombra mais com a morte. Mas se você olhar, é um processo. Uhum. Assim como tudo na vida, né? Faz parte do processo da vida, né? E Denise, que orientações você dá para a gente vivenciar melhor esse luto? Eu sei que existem as fases, né? Primeiro a pessoa entra naquela negação, depois ela fica com raiva e depois vem aquela tristeza bem profunda. Como lidar com essas fases aí? Primeiro, na realidade, antes da raiva, né? Vem a culpa. Porque sempre diante da morte, se você olhar... Você pensa em tudo que você podia ter feito, Nossa né? Senhora, o que você podia ter feito, o que você não fez, o que você deixou de fazer, se você tivesse, se a pessoa tivesse. A gente entra muito nisso. E como a culpa, ela sempre traz raiva infinida, né? Quanto mais raiva, mais culpa. Quanto mais culpa, mais raiva. Então, essa elaboração, né? Primeiro, é importante a gente elaborar isso, sair daquela fantasia, não, mas a pessoa já foi para uma melhor, Não, sentir tudo isso, porque o mais difícil é você sentir raiva, né? Né? Você tem que passar, né, por esses sentimentos. Né? Você passa, você pode até negar, mas quando você nega, se você não olha para ele, não estou, às vezes você vê, por exemplo, até no suicídio, né? Muitas vezes, tem várias coisas que passa, né? Porque o suicídio também, ele muitas vezes é uma forma muito grande
de vingança, né? Não é só isso, né? Tem várias coisas. Mas muitas vezes existe isso também. Então, quando você passa por isso, se você nega, continua aquela sensação dentro de você e aparece de outras formas, né? Como doença, depressão, você vai perdendo o encantamento, né? Então, o importante é não só você se permitir passar essas fases do luto, mas eu acho que mais do que isso, Raquel, é realmente você começar a pensar mais sobre a morte, a falar mais sobre a morte, né? Nós nunca temos preparo, nós temos uma forma de pensar que nós aprendemos, que às vezes eu acho que não é muito bom para nós. Não se fala em luto, não se fala em morte. Quando se fala em morte, então é porque você é interesseira, você não é uma pessoa. O que a gente precisa é começar a fazer mais as pazes com ela, com essa força que existe, que rege os términos e que vem seguida de vida, né? E que realmente não adianta você negar isso. Ou seja, você tem que sentir, você vai sentir e tem que assumir esse sentimento para si, para você poder passar por ele, né? E falar da morte é o que traz essa consciência um pouco mais leve, né, na questão da morte. Você tem que falar sobre isso, conversar, vão ficar as lembranças ali, né, de quem já se foi. E eu acho que o mais difícil na superação, né, depois de você passar por esses sentimentos e aceitar realmente a morte de um ente querido, de uma pessoa, de um familiar ou de um amigo, não sei, mas depois que você assume esse sentimento do luto, a questão da saudade é o que deixa aquela tristeza maior, né? Aquela vontade de estar junto novamente e ter a certeza de que você nunca mais vai encontrar essa pessoa. Então, com esse sentimento de saudade, quando que é necessário, quando é importante a pessoa buscar apoio profissional, que muitas vezes nessa hora é que vem chegando aquela depressão, né? A pessoa vai sentindo uma tristeza muito profunda e as pessoas às vezes não sabem ajudar quem está por perto. Quando procurar um apoio profissional, Denise? Eu tenho uma visão assim, para mim o apoio profissional, o autoconhecimento, né, que é o que busca uma terapia, porque muita gente ainda tem aquela visão, é menor agora, mas ainda tem aquela visão de que terapia é para louco, né? Que terapia é se você está muito doente, se você está desequilibrado, mas a terapia, acima de tudo, ela é um processo de autoconhecimento. Então, eu, por exemplo, na minha vida, eu comecei a fazer terapia, eu tinha 16 anos. E eu percebo que esse processo todo que eu fiz a vida inteira, né, depois fiz também porque na minha área eu preciso fazer, me deu uma mudança muito grande na forma de ver as coisas e de lidar com as coisas. Então, existe duas coisas diferentes, Raquel. Uma é você buscar sempre um pronto-socorro. Então, alguém morre, aí você vai buscar porque você não está entendendo, você está se revoltando, você está querendo negar, você não quer aceitar, você não aceita a morte, você começa a culpar Deus e tal. Então, é o pronto-socorro, né? A outra é algo que faz parte da vida da gente para o resto da vida. Assim como uma série de coisas que você precisa fazer para sempre, né? Então, a ajuda profissional é justamente isso. Nós ainda lidamos muito mal com a morte. A gente não aceita, não adianta, né? E quanto mais você se revoltar com ela e não aceitar, mais você vai sofrer, porque ela está aí. Ela é uma lei universal, né? Então, tudo depende como você lida, mas aí que está, o que nós acabamos de falar. Não é só a morte física, porque a gente se foca muito nela. Mas a gente vê quando a pessoa lida mal com a morte, já no dia a dia. Para terminar as coisas, né? Para, às vezes, encerrar um trabalho. O luto de todas as outras coisas, né, Denise? De todas as outras. Começa aí a dificuldade. Então, você encerrar um trabalho, né, você agradecer por tudo que você experienciou lá, não. Geralmente, os termos precisam ser em baixaria. Não sei se você já percebeu isso, né? Para não porque você sofre menos, né? Porque termina feio, aí você acha feio e sofre menos. Talvez você seja torna bem isso, ruim né? a pessoa, bem ruim a situação. Pronto, você não perdeu nada. É verdade. Né? E também uma coisa assim, os términos é sempre um processo a dois. Né? Então, na verdade, assim, quando no físico falando, né?
o nosso corpo, em algum momento, já não está mais, né, podendo... Estamos falando isso de uma morte natural, existem vários tipos de morte, né? Uhum. Mas mesmo nos outros, chega uma condição que ele não vai mais permitir, né? Que a gente possa se expressar, porque a gente se expressa através dele, né? Denise, o importante é que a gente tem que falar da morte, a gente tem que lidar com todo o tipo de luto que a gente vive ao longo da nossa vida e não só aquela morte final do corpo, né? Que ela vai acontecendo, né? Não, exatamente. Tá certo. Exatamente. Denise, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui para a Rádio Senado e depois a gente volta a conversar sobre esse assunto numa próxima oportunidade. Obrigada a você, viu, e a todos os ouvintes. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Entramos no mês 11, são 8h11, tudo leva ao nosso 11 minutos de hoje, que já está no ar. E para comentar uma semana repleta de definições, nós chamamos ele, o comentarista Bola de Ouro, que diz todas as verdades. Pedro Pincer, que semana foi essa, hein, Pincer? Bom dia. Bom dia, classificação sem parcelamento à vista, né? Que beleza. Bom dia, Gisele, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem? Bom dia, Pedro. Tudo tranquilo. Pedro, você... geralmente a sua bola de cristal é meio embaçada, mas eu devo reconhecer que você acertou com relação ao Bola de Ouro, você cantou a pedra de que talvez o Vini não ganhasse por uma questão política. O Vini não levou o Bola de Ouro, o Pincer acertou, mas Rodri melhor do que o Vini, aí é política isso aí, não foi futebol não. O Rodri ganhou essa eleição com 1 ano de atraso, né? Para você ver como que forçaram a barra para que o Vini Júnior não fosse eleito o melhor do mundo. Arrumaram uma desculpa e botaram o Rodri para ser o... É um grande jogador, tá? O Rodri joga muito. Sim. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo. Entendeu? Você vai comparar os números, realmente... Eu vou te falar uma coisa, se eu fosse o Rodri e fosse receber esse prêmio, eu ia levantar assim para receber esse prêmio muito constrangido. Meio chateado, né? Porque ficou feio, né? Não, o próprio Real Madrid, né, fez protestou, né? E não compareceu, nem o Vini, nem o Bellingham, nem nenhum outro atleta do Real Madrid esteve lá, quer dizer, como a gente previa aqui na semana passada. Você previa, né, Pedro Pincer? Era uma premiação muito mais política do que campo e bola, e acabou sendo assim mesmo, né? Bom, claro, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de campo e de bola, mas agora, nos minutos, a gente destaca a aprovação pela Comissão de Esporte de incentivos para a construção de centros de treinamento de modalidades esportivas. Pelo texto, os projetos deverão ser priorizados pelas secretarias de esporte estaduais. Os detalhes com o repórter Luiz Felipe Liázebra. A Comissão de Esporte aprovou uma mudança na Lei de Incentivo ao Esporte destinada a incentivar a construção, ampliação e manutenção de centros de treinamento de modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas. Pelo texto, as secretarias de esporte estaduais deverão priorizar os projetos que garantam infraestrutura física para modalidades menos conhecidas como badminton, ginástica rítmica, hóquei sobre a grama, tiro com arco e saltos ornamentais. A proposta também inclui apoio a iniciativas voltadas para essas competições. O autor, senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, acredita que o aumento da infraestrutura poderá melhorar o desempenho dos atletas. Já o relator, senador Carlos Portinho, do PL Fluminense, destacou que a proposta vai fortalecer a inclusão e a diversidade no esporte. Para que os nossos atletas e paratletas possam competir em condições justas, é fundamental que tenham acesso a condições adequadas de preparação. Investir na realização de competições e na construção e ampliação de centros de treinamento para os esportes olímpicos e paralímpicos é também um passo essencial para fortalecer a inclusão e a diversidade do esporte. Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o projeto será enviado à Câmara dos Deputados.
Meu caro Pedro Pincer, falamos, isso é uma pauta que sempre está aqui no nosso 11 Minutos, né? Construção de centros de treinamento de modalidades esportivas, um apoio maior para que as pérolas possam ser lapidadas e tenhamos, se não grandes campeões, pelo menos muitos atletas aí que tenham aquele senso que só o esporte dá. Exatamente. Eu acho que a questão do alto rendimento aí, ela acaba sendo... O bônus. Lucro. É lucro. Se vier, ótimo. Por exemplo, a matéria do Luiz Felipe aí, ele cita a questão do tiro com arco. Né? E nós temos aí um grandíssimo atleta nessa modalidade, que é o Marcos Almeida, que por acaso não ganhou uma medalha olímpica, mas poderia ter ganho. Tem resultados internacionais super significativos. E quem te garante que montando uma estrutura melhor dentro do país, não podem surgir vários Marcos da Almeida também com talento, com possibilidade de conseguir resultados internacionais legais, entendeu? Mas o mais importante aí é ter o centro de treinamento, é montar a estrutura, ainda mais para esportes que são que tem pouca visibilidade. Pouco midiáticos, então, né? Isso, poxa, badminton, né? Que a gente não conhece muito direito, só vê de 4 em 4 anos na Olimpíada. Então, acho que a iniciativa é louvável aí, tomara que ande rápido isso aí. É a nossa torcida. Bom, vamos então agora falar de campo e bola, porque tiveram muitas definições. Essa foi uma semana de definições. A gente precisava de definir finalistas para grandes competições e agora já os temos. Vamos começar pela Sul-Americana ou Sudamericana, como você preferir. Nós temos os finalistas e olha, faltava somente o Corinthians fazia a parte dele para a gente ter brasileiros em todas as grandes competições com finalista. Aí o Corinthians me vai. Faltou combinar com o Racing. Faltou combinar com o Racing, né? Aí foi, Corinthians. Rita, desculpa, mas foi, Corinthians. Mas me diga uma coisa, Pedro Pince, assisti esse jogo ontem todo, embora indignado, e eu nem sou corintiano, mas é porque o Corinthians, ele começou aqueles primeiros 20 minutos assim, jogando tanta bola, fazendo um gol aos 7 minutos, perdendo um gol que já poderia deixar o Corinthians numa situação assim muito confortável. E aí depois, em 2 falhas, daquele apagão, em 4 minutos, o Racing já tinha virado. O que é que aconteceu ali? Foi o técnico? Foi o time? Foi o quê? Olha... Não sei se vocês já acompanharam a série Chaves, aquela série mexicana ali antiga, de todo mundo. Foi o técnico ou foi o time? As duas coisas. Porque o trabalho do Ramon é altamente questionável, né? Ele foi contratado pelo trabalho que ele fez com o Vasco ano passado, e nessa coisa do não vai barrar, não vai ser rebaixado. Então ele acha que o trabalho dele tem que ser julgado pela missão que foi dada no início ali. Ele acha que se ele mantiver o Corinthians na primeira divisão, tá bem feito o trabalho. Só que nesse meio tempo ele tirou o Corinthians da Copa do Brasil e agora eliminou o time da Sul-Americana. E o que isso acarreta, Gisele? Hoje o Corinthians está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Pois é. Porque a única chance que o Corinthians tinha de chegar à Copa do Brasil do ano que vem seria vencendo a Sul-Americana, porque via brasileiro não dá, não será chega possível. A sexto, mas nunca Então, assim, o trabalho dele é bastante questionável. Melhorou o time do Corinthians com a janela de contratações. O Yuri Alberto voltou a fazer gol. Você tem o Memphis Depay, né, esse holandês aí que veio cheio primeiro de gol foi uma coisa muito bonita, bom jogador. Ele dá muitos passes, é líder já em assistências. Mas o trabalho do Corinthians é questionável e agora eles vão brigar para se manter na primeira divisão. Só o que restou agora foi a missão de... E aí agora? Não vai abarrar ou vai abarrar? Eu acho que não. Eu acho que não vai abarrar. Eu acho que sim. Isso é 11 minutos ou é quadro internacional? Eu acho que vai acabar mantendo o Corinthians na primeira divisão
na Bacia das Almas, é a minha opinião. Mas tá? o emocional do Corinthians, que já não era lá essas coisas, agora tá bem complicado. Aí E entra a jogo, torcida, o próximo jogo é Palmeiras, Isso. na segunda-feira. Ou seja, tempos difíceis para o Corinthians, igual o padrão, a camisa que ele jogou aí ontem contra o Racing, bem complicado. Sul-Americana, então, vai ser, né? Cruzeiro e Racing, e aí vai dar Cruzeiro, né? O Cruzeiro passou pelo Lanús, jogando na Argentina, com uma atuação soberba do goleiro Cássio. O resultado não é justo. Se o futebol fosse justo, o o Cruzeiro não teria se classificado. Mas o Cássio foi contratado para essas partidas. E cresce muito nessas. O Cássio é o tipo de jogador que falha uma vez ou outra em algum jogo menos importante, mas na hora que o jogo é grande, como você falou, ele faz a diferença. A quantidade de defesas que ele fez na Argentina nessa semifinal foi uma coisa assim portentosa. Então colocou o Cruzeiro na final e acabou sendo a primeira vitória de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro, né? E eu tô sendo... Sim, pode falar. Só para fechar que o Fernando Diniz, em 2 anos seguidos, está em finais de competições sul-americanas, né? Porque ele foi campeão da Libertadores pelo Fluminense no ano passado, e agora vai à final da Sul-Americana com a equipe mineira. Eu gosto muito do Fernando Diniz, é um grande técnico. A seleção brasileira acho que foi uma questão circunstancial. Ele nem devia ter ido, mas eu gosto muito do Fernando Diniz. Agora, eu tava torcendo, rapaz, por Cássio enfrentar o Corinthians. Já pensou numa Seria final legal, Cruzeiro, né? E Corinthians e o Cássio do outro lado? Quer ver o circo pegar fogo? Eu tava esse torcendo pra isso, aí o Corinthians me faz uma dessa. Enfim, Cruzeiro e Racing são os finalistas da Sul-Americana. Final no Paraguai. Final no Paraguai, pois é. Vamos falar agora de Libertadores, porque eu sei que você tá doido pra falar do seu time. Mais uma certeza. O campeão da Libertadores será um time brasileiro. Preto e branco. Em preto e branco. Em preto e branco, é verdade. Botafogo ou Clube Atlético Mineiro? Expectativas, meu caro Pedro Pince. Antes, quero que você rapidinho fale sobre o jogo da volta lá no Campeão del Siglo, onde o Botafogo... Centenário, onde o Botafogo perdeu, mas ganhou. Talvez tenha sido a derrota mais doce do Botafogo nos últimos anos. Porque foi um jogo controlado, Lizzy. A vantagem era muito grande e o Arthur Jorge poupou muitos jogadores que estavam pendurados ali, que eram titulares e que corriam o risco de, se tomassem o terceiro cartão, não jogarem a final. Então ele só entrou com dos pendurados, o único titular foi o goleiro John. E assim, o Botafogo acabou tomando 2 gols, mas em momento nenhum a classificação esteve em risco, né? Ainda mais depois que no intervalo do jogo o goleiro titular do Peñarol acabou sendo expulso, né? por ter... Que coisa feia, né? Por ter agredido o John no intervalo. Então o Peñarol entrou no segundo tempo com 10 jogadores e aí isso facilitou um pouco o trabalho do Botafogo. Depois conseguiu fazer um gol com o Thiago Almada, numa jogada do Marlon Freitas, que deixou a coisa bem tranquila, né? Então, embora tenha perdido de 3-1, volto a dizer, em momento nenhum a classificação esteve propriamente em risco. A gente é que é botafoguense desesperado, sofredor, que ficou sofrendo, mas olhando de fora... Mas como você falou, em nenhum momento a classificação esteve em risco mesmo. Não. Eu quero destacar até isso, a capacidade do Botafogo de jogar sob pressão, o que não aconteceu contra o Corinthians ontem. Quando o Racing começou a pressionar, o Corinthians se perdeu completamente. Acabou o jogo ali, né? E o Botafogo não, jogou com um manualzinho ali. Olha, a gente pode perder e pode perder até de um certo resultado. Então vamos fazer o nosso jogo por aqui. A capacidade de jogar sob pressão do Botafogo assim foi realmente muito importante nessa hora. E falar em jogar sob pressão, parabéns ao Atlético Mineiro, que tinha uma excelente vantagem também por ter vencido a primeira partida por 3-0 em Minas contra o River Plate, mas a pressão que se fez no estádio do River Plate, a festa foi um negócio fora do comum e os atleticanos não sentiram, né? Seguraram o 0-0 ali, o ímpeto inicial do River Plate, torcida gritando, sinalizador, fogos e todo esse aparato. A pressão foi bem grande ali, né? Mas o Galo não sentiu não e vai à final também,
depois de ter tirado o River Plate para desespero da Confederação Sul-Americana de Futebol. Então todo mundo estava esperando o River na final. Então temos aí, pela primeira vez, numa final de Libertadores, o Botafogo tendo a oportunidade de levar para casa um título inédito. E temos o Atlético Mineiro aí, que inclusive já tem essa taça em casa. Tem, 2013. Agora, o Galo também está na final da Copa do Brasil e domingo tem Galo e Flamengo. Expectativas, Pincer? Expectativas de um grande jogo, tá? Os dois times muito bons. Você viu aí o Atlético na semifinal contra o River, e o jogo do Flamengo ontem também, que foi o jogo atrasado contra o Internacional. Um ótimo jogo de futebol, 1-1, muito bom de se assistir. Muito bom. Então o que se espera para a primeira final do Maracanã é um jogo aberto, um jogo muito bom de ver. Vamos ver. Mas a gente aqui... Mas a minha expectativa é um empate. Eu acho que o que eu ia dizer. A gente não fica em cima do muro aqui. Então, vamos lá. De um empate nesse jogo de domingo. Isso. Pra mim, sim. Acho que o Galo faz. O Hulk vai deixar o dele. No jogo no Maracanã, acho que rola um empatezinho. Tá bom, então. Com relação à questão de jogos da Série A, a gente tem umas partidas aí bem interessantes. Você já falou em uma delas, que é o Palmeiras e Corinthians, mas nós temos hoje o Fluminense com o Grêmio, não é isso? Isso, acho que é. E com relação à questão da Série A, o que a gente sabe é o seguinte: o Botafogo continua ali sem deixar nenhuma brecha, digamos assim, ou aproveitando as brechas que os outros deixam para continuar líder. Então, o Botafogo tem 2 jogos agora seguidos dentro de casa, pela tabela do Brasileiro. Terça-feira pega o Vasco da Gama, da nossa colega, no Newton Santos, depois joga contra o Cuiabá. Então são 2 jogos seguidos em casa, que tem que fazer 6 pontos. Bom, Cuiabá já são 3 pontos certinho, Cuiabá... Não tem isso com a gente, não. Melhor não, né? Melhor não. Você acha que eu não ia provocar, né? E com relação ao Vasco, aí minha cara, Raquel Teixeira, pelo amor de Deus, né? Vamos tentar, com certeza. Independente de ser o Pedro Pincer ali do outro lado, mas a gente vai tentar ganhar. Botafogo 64 pontos, Palmeiras 61, Fortaleza 57. O Fortaleza vai jogar contra quem aqui? Não sei. Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha pra mim aí nos jogos, que Fortaleza tem um jogo por esses dias bem interessante também, mas tem 57 pontos e o Flamengo com 55. Fortaleza e Juventude. Fortaleza e Juventude, exatamente. Para o Juventude escapado que foi demitiu o Jair Ventura, né? Tá com um técnico novo. Tá na zona de rebaixamento e quer sair dela. Isso. Bom, eu vou terminar aqui falando sobre Fórmula 1, F1 no Brasil. Domingo tem Interlagos, né? E é sempre uma corrida que leva muita gente, principalmente São Paulo aí não tem mais nenhum hotel. Dei uma ligadinha para ver se consegui algum hotel para São Paulo. Nada. Mesmo? Vou ter que ficar de por última aqui, hora né? você quis dar uma chegadinha. F1 no Brasil, na entrevista coletiva, apertaram aí o nosso querido Verstappen com relação à questão de se ele joga limpo, se joga sujo. Ele diz que respeita meus tricampeonatos, já estou há 10 anos, enfim, coisas para bate-boca, apimentar um pouquinho. Eu acho que o destaque dessa corrida para nós brasileiros vai ser o Hamilton andando com a McLaren do Senna de 88, né? Isso vai ser muito legal. Você sabe que o Rubinho reclamou, né? Ah, foi? O Rubinho reclamou em rede social dizendo que alguém postou numa rede social que era ele que tinha que dirigia o carro, não o Hamilton. E ele como é que fala? Ele concordou com essa postagem, enfim. Rolou uma polêmica aí do Rubinho reclamando. Filmeirinha. Eu acho que homenagem. E o Hamilton tá ainda na ativa e o Rubinho não tá mais. Pois é. E o Hamilton sempre demonstrou um carinho muito grande. Exatamente. Então vai ser muito legal assim ver o Hamilton andando com o carro que era do Ayrton Senna, né? Vai ser muito bacana. E você, Rubinho, aplaude
Que coisa. Vem assistir com a gente. Bom, 8 horas e 29 minutos. Se você tiver os seus destaques, a hora é agora, meu caro. Cadê o pincel? Não corta o pincel. Porque eu falei que o Santos ia ganhar do Ituano e que o Sport não venceria o América Mineiro, e assim foi. Tá pulindo esse é o meu destaque. Tá pulindo aí a bola de cristal, né? Preparando a próxima previsão. Rumo a 30 de novembro. Rumo a 30 de novembro. Tudo é só o que interessa agora. Essa é a data mágica. É verdade. Tá bom, então. Tá bom? Pedro Muito obrigado. Pincel, se despeça e encerre a participação no sorteio. Isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Um bom final de semana a todos. Um abraço a você, Gisele. Uma saudação a você também, Raquel. E sempre um abraço para quem nos acompanha. Até segunda-feira.